Bem, querido. Muito bem, irmãos, nós queremos ler a palavra de Deus mais uma vez. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Nós estamos estudando sobre o reino de Deus. Nós estamos orando a oração do discípulo: venha o teu reino. Esse é o tema da igreja no ano de 2024. Não somente nesse ano, mas esse é o tema da nossa vida. Somos discípulos de Cristo e somos cidadãos do reino de Deus. Temos aprendido que essa identidade nós não a recebemos quando nós nascemos biologicamente. Nós nascemos separados de Deus. Nós nascemos desconectados de Deus, mas pela obra de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. E Paulo diz que nós fomos trazidos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Somos cidadãos do reino dos céus. E nós começamos domingo passado uma série de mensagens sobre exatamente o reino de Deus. E domingo nós pensamos na seguinte pergunta: nessa mensagem aqui, a primeira mensagem pregada por Jesus, registrada aqui em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, creiam no Evangelho. Será que Jesus estava dizendo com essa afirmação que naquele momento o reino de Deus se iniciou? Então nós vimos na semana passada, concentrados aí no Antigo Testamento, que as Escrituras nos apresentam o crescimento do reino de Deus na história, porque obviamente Deus sempre teve um reino. Um Deus sem reino não é Deus. E nós vimos então algumas manifestações do reino de Deus no Antigo Testamento, usando pessoas, libertando nações, levantando profetas, cumprindo assim profecias, mostrando que Ele é o Deus que reina sobre a história. De uma forma muito clara, se você ler lá em Êxodo capítulo 15, quando Moisés, começa ali com Miriam, Moisés depois de Miriam, e algumas mulheres louvando a Deus pelo êxodo, pela saída do Egito, Moisés declara: e o Senhor reinará para todo sempre. Ele identifica a abertura do Mar Vermelho, a saída do povo, a libertação lá do Egito como manifestação do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de liberdade, de libertação, de verdade, de justiça. E Moisés, já no Antigo Testamento, identifica isso em Êxodo capítulo 15, versículo 19. Se a memória não falhou, ou é 18 ou é 19. Êxodo capítulo 15, Moisés declara naquele cântico maravilhoso essa palavra, verso 18: o Senhor reinará eternamente. Amém? Então o reino de Deus sempre existiu. E hoje, queridos, nós nessa parte 2 dessa série, eu queria me concentrar no reino de Deus revelado em Jesus Cristo. Há pelo menos 3 textos aqui que nós encontramos no Novo Testamento que Jesus vai falar exatamente disso, da presença do reino entre nós. O primeiro texto é esse que nós acabamos de ler, quando Jesus diz: o reino de Deus é chegado. A ideia é o reino foi aproximado com a vinda de Jesus. Ou seja, o rei veio pessoalmente. Aquilo que nós tínhamos no passado de manifestações de Deus, as profecias sobre a vinda do Messias, agora nós temos claramente. E é interessante que quando Maria recebeu a notícia do nascimento de Jesus, o anjo falou assim: olha, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para todo sempre. O reino de Deus é eterno e Jesus veio para estabelecer o reino de uma maneira definitiva entre nós.
Um outro texto, Lucas capítulo 17, né, nessas passagens iniciais aí, mostrando que como o reino se manifesta, que o reino se manifesta também em Jesus Cristo. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. A palavra do Senhor nos diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Amém, queridos? Jesus está afirmando, o reino já está entre vocês. É curioso, porque Jesus está falando para um público que tinha um anseio político, que tinha um anseio de uma libertação política do domínio do Império Romano. Só que Jesus está dizendo, o reino já está entre vocês. Talvez ele estivesse pensando, quando é que esse exército vai se manifestar? Né? Quando é que esse pessoal cheio de carros, né, com cavalos naquela época, era o top de linha, né? Quando é que esse pessoal vai chegar aqui, vai tirar César do trono? Né? Jesus falou assim, o reino já está entre vocês. O reino está aí. As manifestações de Deus estão entre vocês. E uma terceira passagem, né, que lemos inicialmente, é Lucas capítulo 11, nessa introdução, para mostrarmos que o reino de Deus, ele avança na pessoa de Jesus. Lucas 11, 19 e 20. Essa é uma passagem muito interessante. A palavra diz, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Amém? Percebam, irmãos, nessa passagem, alguns religiosos ali, dizendo que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebu, né? E, na verdade, se nós continuarmos lendo, Jesus vai chamar isso de blasfêmia contra o Espírito Santo, numa passagem paralela, né? E aí Jesus então pergunta, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsa os filhos de vocês? E aí ele declara no verso 20, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios. Né? O dedo de Deus, uma afirmação referente ao reino, ao governo, a mão de Deus estendida, se manifestando na história. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, nessas três passagens, amados irmãos, iniciais, nós vemos que Cristo é a escatologia realizada do reino de Deus. O porvir se faz presente já em Jesus. O reino se antecipa de uma forma futura, né, a uma manifestação da esperança futura na história, na pessoa de Jesus. Aquilo que vai acontecer no futuro, na sua plenitude, já se manifesta na história, se manifestou na história a partir da encarnação de Jesus. Então, diante dessas informações, como o reino de Deus se manifestou em Jesus Cristo, eu queria pensar com os irmãos em algumas verdades, de uma forma bem simplificada. Se a gente for pensar como é que o reino de Deus se manifesta em Jesus Cristo, nós precisamos de uma série aí de alguns anos, né? Então a gente vai estar dando algumas coisas assim que são essenciais e recomendando que os irmãos continuem estudando a palavra, sobretudo os evangelhos, que nós vamos perceber de uma forma bem mais ampla como Jesus tratou dessa questão do reino dos céus, dos seus ensinos, nas suas manifestações. Mas, em primeiro lugar, nós podemos afirmar que em Jesus Cristo o reino se manifestou como a única esperança de transformação humana. Veja o que nós encontramos em Lucas, no capítulo de número 7, a partir do versículo 18. Lucas, capítulo 7. Em Jesus, o reino se manifestou como a única esperança de transformação humana. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles,
enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Percebam, irmãos, os irmãos se lembram que quando Jesus inicia o seu ministério, João Batista já está pregando no deserto. Quando Jesus chega, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele afirma isso. E ele diz: eu sou voz do que clama no deserto. Mas o que mudou para que João agora faça essa pergunta? João estava preso. As coisas estão acontecendo lá fora, Jesus está se manifestando lá fora e João está preso, na iminência de morrer, porque ele era um profeta fiel a Deus. Ele denunciou o pecado de Herodes, não tinha lícito possuir a mulher, a Herodias, a mulher do teu irmão, e ele então, por conta disso, ele vai parar na prisão e depois ele morre. E aí, querido, a palavra do Senhor diz que ele está vivendo esse momento desse encarceramento, e ele então começa a ficar meio que ansioso, duvidoso, e ele envia então, depois de ouvir tudo que está acontecendo lá fora, sobretudo no ministério de Jesus, ele manda então 2 discípulos perguntarem a ele, ao Senhor: és tu aquele que haveria de vir, verso 20, ou devemos esperar algum outro? E eu queria chamar a sua atenção para aquilo que Jesus faz. A partir do versículo 21, naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. O que é que eles viram e ouviram? Percebam, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Louvado seja Deus. O reino de Deus se manifestando como a única esperança de transformação humana. O Messias prometido, profetizado no Antigo Testamento, ele foi identificado com essas credenciais: libertação dos cativos, liberdade aos algemados, cura dos enfermos. Isaías 53, Isaías 61, Isaías 32. Então são profecias relacionadas ao Messias, e João Batista sabia disso. E é interessante o texto dizer, versículo 24, depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. João tinha esse discernimento. O seu coração sossega e descansa, porque ele sabia que essas marcas aqui eram marcas do ministério messiânico. Ele sabia que essas marcas, essas obras, essas realizações, esses sinais eram sinais do reino de Deus. Onde o reino de Deus chega à transformação, onde o reino de Deus se manifesta à libertação, onde o reino de Deus chega à promoção das pessoas. É impossível alguém estar debaixo do governo do reino de Deus e permanecer na mesma miséria espiritual, na mesma falência espiritual, porque o reino de Deus é um reino de libertação, de cura, de verdade, de mudança. Louvado seja o nome de Deus. Onde o reino de Deus se manifesta, essas realidades são experimentadas para a glória de Deus. Não há outra esperança de transformação humana fora do reino de Deus, querido. Não adianta a gente ficar achando que programas políticos de direita, de esquerda, de centro, porque nós vivemos num mundo desconectado de Deus. Os homens, todos eles, independente de quem sejam,
são marcados pelo pecado, pelo egoísmo, pela ambição, né? Pelo egocentrismo, pela idolatria, pela necessidade da perpetuação no poder. É Gênesis capítulo 11, a torre é nossa, a cidade é nossa, o nome que vai ser glorificado é o nosso. É o humanismo, no sentido pior da palavra, né? No sentido de o homem no centro, do homem querer a glória para si, não o reino de Deus. Por isso que Jesus nos manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E graças a Deus que nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, já entendemos isso. Que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós já vivemos nessa dimensão, nós já pertencemos a esse reino, embora ainda servindo a Deus na história. Esse é o nosso desafio, levar esse reino para aqueles que não conhecem, pregar o evangelho do reino para que essas marcas aqui da liberdade, da libertação, da transformação alcancem essas vidas. Esse é o nosso compromisso na história como igreja, anunciar o reino de Deus, não buscar um império pessoal, mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É para isso que nós estamos aqui. Em nome de Jesus, para apontarmos para o Rei, apontarmos para Cristo. E louvado seja Deus, porque nós cremos nesse que faz essa obra poderosa. Avisa lá para João, o que vocês estão vendo? E Jesus naquele momento começa a curar. A palavra diz, pessoas que tinham males, doenças graves, espíritos malignos. O reino de Deus é o reino de libertação, de transformação, para a glória de Deus. Que bom, querido, quando você prega o Evangelho e uma pessoa se rende a Cristo, ela vem para o reino de Deus. Ela é trazida, ela é na verdade, o termo bíblico é transportado. Né? Vem a reboque, vem trazido. Né? Não vem com a sua própria perna, não, vem arrancado. Vem arrancado. Paulo diz isso, né? Escrevendo, pregando em Atos capítulo 26, Paulo define uma conversão como exatamente isso, você ser liberto da potestade de Satanás. Atos capítulo de número 26. A palavra diz assim, a partir do versículo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 15. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Paulo falando da sua conversão, do seu encontro com Jesus na estrada de Damasco. Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Paulo diz assim, mas eu estou perseguindo a igreja. Para mim era uma seita. Não, é a minha igreja. Quem se levanta contra a minha igreja, se levanta contra mim. Jesus está dizendo, você está perseguindo a mim. Agora, verso 16, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los. De onde para onde, querido? Das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia! Paulo está dizendo que a conversão é das trevas para a luz, é do poder de Satanás para Deus. E quando isso acontece, nós recebemos herança entre aqueles que são santificados pelo nome de Jesus. Meu irmão, olha o tamanho da sua identidade. Olha a grandeza da obra do Senhor. A gente às vezes olha, acha que conversão é o sujeito que está lá em casa, não, estou meditando, lendo jornal, não, agora eu vou ler a Bíblia. Né? Eu estava perdido e eu mesmo me achei. Eu era cego e eu mesmo abri a minha vista. Meu irmão, é uma obra sobrenatural. É muito poder de Deus para arrancar alguém do domínio do pecado. É muita glória de Deus para resplandecer. A Bíblia diz, segundo aos Coríntios, capítulo 4, que o Deus desse século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça
a glória de Deus na face de Jesus. Mas no versículo 6, segundo aos Coríntios 4, Paulo diz, mas Ele mesmo resplandeceu em vossos corações. Louvado seja Deus, querido, os nossos olhos se abriram, a nossa mente foi desbloqueada, o nosso coração foi quebrantado diante da glória de Deus. E agora nós pertencemos ao reino dos céus. Avisa para João. Avisa para João que aquele chefe de família que recebia o salário e entregava no bar, agora ele investe na família dele. Agora ele coloca leite, pão na mesa dos seus filhos. Agora ele paga um curso para o seu filho crescer na vida. Avisa para João que aquela mulher que tinha vários maridos, vários homens, agora era uma santa mulher de Deus, consagrada a Jesus. Avisa para João que o evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus continua colocando ordem nas famílias, Deus continua expulsando os demônios das famílias em nome de Jesus, porque o reino de Deus está entre nós, o dedo de Deus está entre nós, de Jesus, então o reino está presente, aleluia. E a esse reino que nós pertencemos, querido, é a esse reino que nós representamos na história, nós somos cidadãos do reino dos céus. Quando você chega na sua empresa como um discípulo de Jesus, não chegou só um funcionário, ou não chegou só um patrão, um gerente, um administrador, chegou um cidadão do reino dos céus, com as credenciais do céu, para tocar vidas, para ser bênção na história, para mudar, querido, realidades que só o reino de Deus pode fazê-lo. Que privilégio, mas que responsabilidade. Não, pastor, eu sou só membro da igreja, eu só represento o congregacionalismo, o presbiterianismo, o anglicanismo. Meu irmão, você é cidadão do reino dos céus antes de qualquer ismo. Você é discípulo de Jesus na história, você tem a marca de Cristo na sua vida, você está ali para servir, para amar, para ser instrumento de libertação, para promover o reino de Deus. Quando chega, promove gente, promove famílias. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Segundo lugar, em Jesus Cristo, o reino se manifestou como a maior de todas as alegrias. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 13, por isso que eu disse, irmãos, que a gente não tem como ampliar tanto, porque são tantas parábolas de Jesus falando sobre o reino dos céus, e eu recomendo então a sua leitura dos evangelhos. Identifique lá, toda vez que Jesus fala o reino dos céus é semelhante a isso, né? Então leia, se aprofunde, pesquise, e a gente trouxe aqui algumas coisas que são assim mais evidentes nessa manhã. O reino se manifestou como a maior de todas as alegrias, Mateus 13, versos 44 e 46, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus, verso 45, também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Olha que coisa interessante. As comparações feitas por Jesus são surpreendentes. Ele diz o seguinte: encontrar o reino é encontrar um tesouro escondido no campo. Encontrar o reino é a mesma coisa que encontrar uma pérola de grande valor. E é interessante percebermos como há alegria. O texto declara, no versículo 44, que o homem que encontrou esse tesouro escondido no campo, então cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, cheio de alegria. O reino de Deus é reino de alegria. Amém, meu irmão? Uma alegria inexplicável, uma alegria confortadora, uma alegria restauradora. Mesmo que você acorde com dificuldades, há uma alegria,
porque você pertence ao reino de Deus. No versículo 46, da mesma forma, o texto diz que, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ele encontrou uma pérola de grande valor, e por causa da grande alegria, nenhuma renúncia é comparável ao grande prazer de experimentar a Cristo e pertencer ao reino. Ele vende tudo. Ou seja, não há nada que possa chegar perto dessa alegria. Essa é a ideia do texto. Ele vende tudo porque ele encontrou um tesouro maior. O nosso maior tesouro é Cristo. O nosso maior tesouro é o reino de Deus. Louvado seja Deus. Então, não existe nenhuma renúncia, não existe nenhuma coisa que você vai abandonar que possa chegar perto da grandeza de pertencer ao reino de Deus. Por isso o texto diz que ele vendeu tudo e comprou aquele terreno. Ele identificou esse tesouro. Ele identificou essa pérola de grande valor. Ou seja, nenhuma outra se aproxima desse valor. Nenhum outro campo, nenhum outro tesouro se compara ao reino de Deus. Essa foi a alegria que moveu o gadareno, quando ele foi liberto, de sair proclamando o evangelho em toda parte. Ele queria ir no barco com Jesus. Senhor, deixa eu entrar nesse barco aí, né? Quero ser o 13º apóstolo. Jesus falou assim, não, vai para casa. Vai anunciar aqueles que sofreram com as marcas do inferno na sua casa. Vai dizer para eles o quanto o Senhor teve misericórdia da sua vida, o quanto o reino de Deus é grande, o quanto o reino de Deus traz vida nova. E ele foi, irmãos, a palavra diz que ele foi declarando em Decápolis, 10 cidades, se tornou um missionário, o ex-endemoniado, que ninguém conseguiria prender com algemas, ele soltava tudo, andava igual um bicho, andava de dia e de noite, diz a Escritura, se cortando, perdeu a sua dignidade, perdeu a capacidade de governar a sua família, de ser o líder da sua casa, virou um joguete nas mãos de Satanás, mas agora a glória de Deus chegou onde ele estava e Jesus liberta ele de uma legião de demônios. E esse homem agora é encontrado, diz o texto bíblico, assentado, vestido em perfeito juízo. Isso é poder do reino de Deus. Restituindo dignidade de um homem, restituindo a capacidade desse homem ser o líder da sua família, de ser respeitado entre os seus filhos, de ser respeitado no seu entorno, porque ele agora é um homem de Deus. É isso que Jesus faz na nossa vida. Essas são as marcas do reino de Deus na minha e na sua vida. A autoridade, a dignidade, a unção, a graça, a sabedoria, discernimento, tudo voltam, querido. Volta ao plano original. Bendito é o nome do Senhor. Esse é o poder do reino que nós estamos dizendo, vem o teu reino no nosso bairro, vem o teu reino nessa cidade, vem o teu reino nessa nação. Essa alegria moveu o coração de Bartimeu. O texto diz que ele seguia Jesus de estrada fora, o texto bíblico. Que moveu José de Arimateia a se expor como um discípulo de Jesus, arriscando a sua reputação, pedindo o corpo de Jesus a Pilatos. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 15, por que ele faz isso? Marcos capítulo 15, a partir do versículo 42. A palavra do Senhor nos fala, Isaías profetizou que Jesus estaria com o rico na sua sepultura. A Bíblia diz, era o dia da preparação, Marcos 15, 42. Isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho. No texto paralelo diz que era um lençol caríssimo, finíssimo. Baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Percebam, irmãos,
Ele também esperava o reino de Deus. Ele também encontrou a pérola de grande valor. Então não importa mais o que vão dizer de mim. Ele era alguém respeitado no Sinédrio, verso 43, um membro de destaque no Sinédrio. Não importa agora a minha reputação, porque eu encontrei a pérola de grande valor. Não importa mais o que vão dizer de mim, porque eu agora encontrei um tesouro escondido no campo e tudo ficou para trás, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A minha vida agora só faz sentido no reino de Deus, porque eu fui arrancado de lá, do império das trevas, e transportado pelo poder de Jesus para o reino do Filho do seu amor. Meu irmão, se essa não é a sua motivação de viver, eu não tenho mais nada que possa chegar perto para te orientar e te encorajar. Seja um cidadão do reino dos céus. Viva essa alegria. Leve essa alegria. Em nome de Jesus. Amém, querido? Terceiro lugar, em Jesus Cristo, o reino também se manifestou como um reino absoluto sobre todos os outros. Interessante, Lucas capítulo 13, caminhando já para o final do seu ministério terreno, Jesus é informado por alguns fariseus que Herodes queria matá-lo. Lucas capítulo 13, a partir do verso 31, a palavra diz: naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Será que os fariseus ficaram bonzinhos da noite para o dia? Né? Não, eles estavam querendo ver o circo pegando fogo. E acharam que iam intimidar o Senhor Jesus, o carpinteiro lá de Nazaré. Aí o que Jesus responde? Verso 32, ele respondeu: vão dizer aquela raposa, que coisa linda, irmãos, vão dizer aquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus chama Herodes de uma raposa. Jesus está dizendo que o que ele veio fazer na terra não poderia ser interrompido por reino humano algum. Reino humano algum. E ainda de forma profética, nesse texto, ele ainda fala da segunda vinda dele. Esse que Herodes queria matar, que Jesus chama ele de raposa, ele disse: olha, eu vou voltar, e quando eu voltar, as pessoas vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. No momento decisivo do seu julgamento, quando Pilatos achou que poderia soltá-lo, ele falou assim: olha, você não vai me responder, não, eu tenho poder de soltar você. João 19:11, Jesus falou assim: não terias nenhuma autoridade sobre mim se do céu não te fosse dada. Então não fica se assanhando, como dizia o Carlos Alberto, não fica se assanhando, se oriçando, nem Herodes, nem Pilatos, porque o reino de Deus, ele é superior a qualquer reino da terra. Porque o reino de Deus, a sua autoridade, ela vem do céu. Amém, meu irmão? Por isso que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E é isso que nós queremos, é isso que Deus quer de nós. Que sejamos instrumentos da vinda, da manifestação do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, queridos, em Jesus Cristo, quarto e último lugar, o reino se manifestou como o reino da salvação. Louvado seja Deus. Jesus diz em Marcos 10, 42 a 45,
Jesus os chamou os seus discípulos, alguns estavam querendo saber quem é o maior aqui, quem é o melhor levita da igreja, músico da igreja, quem é o melhor pregador, quem é o melhor intercessor, quem é o maior aqui, Senhor? E outra coisa, Senhor, quando o Senhor vier, quando tirar aquela foto, aquela oficial, a mãe falou assim, eu quero meus meninos, um à direita e um à esquerda. Eu não sei se eles estavam divididos politicamente, o que era, o que significava isso, né? Um à direita, outro à esquerda. E Jesus falou assim, olha gente, deixa eu esclarecer um negócio para vocês. Verso 42, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É impossível entrar no reino de Deus, a não ser pela fé exclusiva no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nessa passagem, Jesus não somente estabelece a distinção entre o reino de Deus e os impérios humanos, em que nos impérios humanos os maiorais são servidos, e Jesus está dizendo que o seu reino é um reino de servos, é um reino daqueles que servem por amor, daqueles que imitam a Jesus. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida. Servir e dar são valores do reino de Deus. Se nós formos guiados pelo pensamento desse mundo, pela cultura secular, servir e dar não serão os nossos valores. Nós vivemos num mundo de acumulação. Nós vivemos num mundo de queremos cada vez mais acumular, ter, reter, guardar para nós. Mas o reino de Deus nos ensina a servir e dar. E nessa forma, nós estamos imitando o caráter de Cristo. Mas Jesus não fala somente sobre essa distinção entre o reino de Deus e os impérios humanos nessa passagem, mas ele conclui o seu ensino tratando do seu sacrifício, mostrando que o seu reino é um reino de salvação. Ele, o Filho do Homem, o próprio Rei, veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É por isso que na primeira pregação dele, ele diz assim, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creem no Evangelho. Só dá para entrar no reino arrependido, quebrantado, reconhecendo que é pecador e crendo, depositando a sua fé inteiramente no sacrifício de Jesus. Não tem outro meio, a Bíblia não apresenta um outro caminho. E se você quer ser um cidadão do reino de Deus, uma cidadã do reino dos céus, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador. Suficiente, único e eterno, para a glória de Deus. Amém, querido? Algumas aplicações bem rápidas nessa manhã. Você crê no ensino de Jesus, em que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, ou uma pérola de grande valor? Será que há alguma renúncia que devamos enfrentar maior que a alegria de pertencermos ao reino de Deus? Não fique preocupado. Não, se eu tomar uma decisão por Jesus hoje, a minha família vai virar as costas para mim. Se eu chegar amanhã lá na minha faculdade, não amanhã necessariamente, mas quando as aulas voltarem, e eu disser que agora eu sou crente em Jesus Cristo, pastor, você não sabe o que vai acontecer comigo. Você não sabe a exclusão, o cancelamento. Meu amado, se você encontrou a pérola de grande valor, não tem cancelamento do inferno na sua vida, que vale a pena tirar o teu sono. Se você encontrou um tesouro escondido no campo, você pode vender tudo que você tiver e adquire esse campo, porque esse reino é maravilhoso.
pertencer a Jesus, pertencer ao reino de Deus, ter a certeza da eternidade, querido, vale a pena você fazer igual o José de Arimateia. Quero o corpo dele. Sou um membro de destaque do Sinédrio. Eu sei que eu comprei um barulho para o resto da minha vida. Eu sei que na próxima reunião da sinagoga eu vou ser chamado a atenção. Mas eu encontrei o reino de Deus. Já comprei um lençol de linho finíssimo, o melhor que eu pude. Já mandei abrir a sepultura que nunca foi usada, só para ele. Eu costumo dizer que o José de Arimateia é um sujeito que não sabe dar presente para os outros. Porque ele deu uma coisa que Jesus quase não usou, né? Só um fim de semana Jesus já saiu daquele túmulo que ele deu. Mas ele foi ali, servindo ao reino de Deus, com alegria. Amém, meu amado? Segundo lugar, e vamos concluir. Você crê que o reino de Deus é a única esperança de transformação humana ou você está aguardando algum outro? Essa foi a pergunta de João Batista. Pergunta lá se temos que esperar algum outro. Ou se é o rei mesmo que está aí. Aí Jesus começa a curar, começa a libertar, começa a colocar a vida de pessoas em ordem, gente totalmente quebrada, começa a receber a vida, o sopro de Deus, tem esperança de novo, tem alegria de novo, tem dignidade de novo. Avisa lá para João, tudo que vocês estão vendo. E diz para eles que aos pobres tem sido pregado o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando João soube dessas credenciais de Jesus, certamente ele foi convencido que Jesus é o Cristo de Deus. Que assim seja na sua vida, que você se renda a Jesus, que você venha fazer parte do reino de Deus. Um reino que não é conquistado pelo seu braço, mas nos é ofertado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você. Talvez você diga, pastor, eu ainda não pertenço ao reino de Deus. Mas hoje é o dia. Eu creio que Deus hoje pode trazer você para o reino dele. Eu não posso fazer isso. Nenhum líder da igreja, nenhum líder religioso, político, ninguém pode fazer isso, somente Jesus. Só o Espírito Santo pode aplicar essa obra de Cristo no seu coração e convencê-lo de que você é um pecador, uma pecadora, mas há saída para você, como há saída para mim e para cada um que aqui está. A saída é o sangue de Jesus. O Filho do homem, o Rei dos reis, se encarnou e deu a sua vida em resgate, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Quero orar por você. Alguém nessa manhã que gostaria de dizer, eu quero pertencer ao reino de Deus. Nessa manhã eu quero receber o Rei Jesus como o Senhor da minha vida, definitivamente. Eu quero pertencer a esse reino incomparável. Eu quero vivenciar esse tesouro, essa grande pérola de grande alegria. Se alguém nessa manhã, a igreja está em oração, você gostaria que eu orasse por você, onde você está, fique de pé no seu lugar, ou erga uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Se você deseja entregar hoje a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero orar por você agora. Se você deseja, fique de pé no seu lugar, ou erga uma de suas mãos, nós vamos orar agora por você, em nome de Jesus. Alguém nessa manhã? Muito bem, querido, feche seus olhos, vamos continuar em oração. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de pertencermos ao reino de Deus. E queremos viver, ó Pai, no nosso dia a dia, como cidadãos desse reino, Pai, que representam esse reino na história. Que essas marcas maravilhosas se manifestem através de nós, para a glória do Teu nome. Venha o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.